Primeiro conceito que a gente vai ver aqui, daqui a pouco eu explico esse ponto de exclamação, esse sinalzinho aqui na aba Network, tá? Primeiro conceito que a gente vai ver aqui se chama Global Pending UI, pendência global de interface de usuário. O que é isso? Conforme o usuário navega pela aplicação, quando ele clica em um link que tem um loader conectado, o estado atual da interface só vai mudar quando o loader terminar de obter as informações e fornecer essas informações para o componente que está obtendo as informações do loader. E aí só então o componente que está obtendo os dados do loader vai ser renderizado na tela. Então, para exemplificar isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou aqui na aba Network, minha aba Network. Perceba que Disable Cache está marcado aqui. Essa funcionalidade de desabilitar o cache, e só para você ter mais ou menos a minha interface que é a minha, se você clicar aqui nesse filtro, você vai ter mais dificuldade em enxergar da forma que eu estou enxergando. Quando eu clico aqui nesse filtro, me dá a opção de filtrar pelo que o browser está baixando. Se bem que a gente não vai usar isso agora, mas é só para a sua interface aí do seu console ficar igual a minha, tá? Do DevTools ficar igual a minha. Qualquer coisa, você clica nesse filtrozinho aqui que ele vai trazer ou ocultar esses filtros, tá? E aí, Disable Cache está marcado aqui. Essa funcionalidade de desabilitar o cache evita que o navegador faça cache de arquivos enquanto eu estou desenvolvendo. Então, com essa opção habilitada, eu estou dizendo que o navegador não deve armazenar arquivos da aplicação que eu estou desenvolvendo. Armazenar. Tá? E isso garante que o navegador vai baixar a versão mais atual dos arquivos da aplicação, sempre. Então, ao invés de armazenar arquivos, fazer cache, ele vai baixar a versão mais atual dos arquivos da minha aplicação. Essa funcionalidade de desabilitar o cache só funciona enquanto eu estou com o DevTools aberto. Tá? Então, se eu fechar o DevTools, acabou a desabilitação do cache. Mas se eu estou com ele aberto, eu estou desabilitando o cache. Outra coisa que eu vou fazer é aqui nesse Select No Throttling, eu vou selecionar Fast 3G. Isso vai simular que eu estou numa 3G, e isso vai deixar mais perceptível o efeito que eu quero mostrar. Vou voltar aqui para a aba Console, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou navegar aqui de Ajuda para /Equipe. Quando eu clico em Equipe, enquanto o componente Equipe estava por baixo dos panos, obtendo as informações das pessoas através de um request, enquanto as informações estavam sendo obtidas, o React Router continuou renderizando qual página? Ajuda. E isso pode causar, por alguns milissegundos, uma percepção de que a aplicação está travando ou está demorando alguns milissegundos para responder. Por que que isso acontece? Vamos lá, deixa eu abrir este código aqui. Por que que este delay acontece? Seguinte, aqui no editor, na linha 313, eu tenho o loader, a prop loader recebendo people loader, tá? Vou ir para a declaração da people loader. E aí, o que que acontece?
A people loader, ela executa uma operação assíncrona. Ela vai lá na API buscar dados das pessoas. E isso leva um certo tempo até a resposta do request chegar. Na verdade, então, isso aqui demora um tempinho. E aí, só então, depois que essa resposta chega, o return entra em ação. Então, ele vai retornar o retorno do people.map, que é um array das pessoas, né? Mas é só depois que esses dados aqui são obtidos que o return vai retornar esse array. E aí, essas informações estão sendo obtidas aqui no componente Team Layout. Tá? Isso significa que o componente Team Layout só vai ser renderizado quando o loader, people loader, retornar as informações das pessoas. E é isso que causa essa percepção de que a aplicação está lenta ou está travando. E para amenizar essa percepção, a gente pode dar um feedback visual para o usuário. Então, eu vou fazer o seguinte. Para dar esse feedback visual, eu vou vir aqui nos imports do React Router DOM e vou inserir Use Navigation. Tá? E aqui no Map Layout, no App Layout, no App Layout. Aqui no App Layout, deixa eu só ver se é no App Layout mesmo, galera. Vai ser no App Layout mesmo. No App Layout eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar este JSX, ele já estava retornando, preciso pôr parênteses aqui. Retornando, vou colapsar esse header por enquanto, só para a gente focar no que eu quero mostrar aqui. Eu vou invocar o Use Navigation, que é o hook que eu acabei de importar, e vou armazenar o retorno dele em uma const navigation. Bom, tome cuidado para não confundir. Use navigation é uma coisa, já vou explicar o que ele faz, e use navigate é outra. Bom, esse hook, use navigation, te dá informações sobre navegação de página da sua aplicação. E a partir dessas informações, você pode implementar, por exemplo, um indicador de que uma ação está acontecendo na aplicação. Esse hook, ele retornou para a const navigation um objeto que contém uma propriedade state. Então, eu vou dar um console.log aqui, em navigation.state. Navigation.state. Para a gente visualizar isso aqui, eu vou ir para a barra ajuda, e aí eu vou vir em barra equipe novamente, e olha o que o console vai exibir. Cliquei. Ele recebeu que navigation.state era loading, depois mudou para idle. Loading e idle. Loading, isso aqui é uma string, tá? Loading e idle são uma string. O retorno deste hook, desculpa,
desta propriedade é uma string. Loading significa carregando, né? Então, é quando os loaders da rota clicada, no caso foi a equipe, estão sendo invocados para que a página clicada seja renderizada. Lembrando que a página só é renderizada, essa página só é renderizada depois que o loader termina de ser executado. A página é renderizada após o loader retornar as informações. Bom? Depois, a propriedade state retornou idle. Idle, parado, significa que não há navegação pendente. Ou seja, a página do link que eu cliquei foi renderizada. Por isso, idle foi retornado, tá? Então, não existe mais navegação pendente. Por isso, idle, parado. Um outro valor possível que essa propriedade state pode retornar é submitting. Submitting. Enviando. Submitting, enviando. Significa que uma action da rota está sendo invocada devido a um envio de um form. E esse envio do form usou post, ou put, ou patch, ou delete. Vou escrever para você. Ou post, ou put, ou patch, ou delete, que são métodos do protocolo HTTP. Então, esses idle, loading e submitting são os três possíveis valores que a propriedade state retorna. Loading, quando os loaders da rota clicada estão sendo invocados. Idle, quando não há navegação pendente. Submitting, quando uma action da rota está sendo invocada. Eu vou esmaecer a interface da aplicação quando state retornar qualquer valor que não seja idle. Quando retornar qualquer valor que não seja idle, significa que ou está carregando ou está enviando. Tá? Então, quando estiver ou carregando ou enviando, eu quero esmaecer a interface dessa aplicação. Então, como que isso pode ser feito? Eu vou remover esse console.log. E aqui no main que está envolvendo o outlet, eu vou pôr uma class name. Nessa class name, ela vai receber uma template string que vai conter uma classe main-app.layout, main-app.layout, e aqui vem um motivo pelo qual eu preciso colocar a template string aqui. Eu vou fazer um ternário aqui para inserir uma classe condicionalmente, que vai ser o seguinte: navigation.state. Quando navigation.state é diferente de idle, eu quero inserir a classe loading. Caso contrário, quero inserir nenhuma classe. Então, a classe loading só vai ser aplicada quando o state não for idle. E aqui no meu CSS, vou colocar aqui embaixo esta classe main-app-layout ponto loading, e aqui eu vou colocar uma opacidade de 0.25, já vou explicar o que eu estou fazendo, tá? Transition vai ser na opacidade
na opacidade 200 milissegundos. E transition delay vai ser de 200 milissegundos. Vou salvar. Breve explicação sobre esse CSS. Eu estou dizendo que o elemento que tiver a classe MainAppLayout e a classe Loading vai ter uma opacidade de 0,25, isso é, vai ficar parcialmente transparente. Essa opacidade vai ter um efeito de transição. Isso significa que quando a opacidade do elemento mudar, a transição vai acontecer de forma suave no decorrer de 200 milissegundos. E a propriedade Transition Delay seta um delay de 200 milissegundos antes da transição começar, após a mudança na opacidade. Beleza? Então, essa classe está aplicando um efeito de desbotamento, de desvanecimento, quando o elemento muda de totalmente opaco para parcialmente transparente e vice-versa. Beleza? Vamos testar? Vou clicar aqui em ajuda. Posso limpar isso aqui. Vou navegar para barra equipe. Agora temos um efeito de transição suave que tende a fazer o usuário perceber que a aplicação está respondendo a essa mudança de página. Fechou? Ficou claro isso aqui?